Graça e paz, meus amados irmãos e amigos, mais uma vez o irmão Aldo Lima aqui, falando sempre na direção e na orientação de Deus, só lembrando que toda honra e toda glória seja dado sempre ao Senhor Jesus Cristo, toda adoração. Meus amados irmãos, nós estamos, cada dia que passa, vivendo tempos mais difíceis, tempos de luta, de prova, de frieza espiritual, tempo de acomodismo, de apostasia de fé, tempos trabalhosos, tempos difíceis, a qual tudo isso nos impulsiona, nos direciona cada vez mais para a presença do Senhor, para vivermos em constante oração. Não podemos deixar de orar. Homens e mulheres de Deus, servos e servas de Deus Altíssimo, não deixe de orar. Devemos viver orando sem cessar. É o que está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Louvado seja Deus. No livro de Atos, capítulo 7, vem nos falar a história de um homem de Deus, fiel a Deus, temente ao Senhor, compromissado com o Senhor, com a palavra e com aqueles que precisavam ouvir a palavra. Um homem de bom exemplo, de bom testemunho, um homem que não negou a fé, não negociou, não retrocedeu, foi fiel até a morte. Esse homem é Estevão. Quando Estevão é morto, meus amados irmãos, se dá uma grande perseguição contra a igreja do Senhor. Louvado seja Deus ali em Jerusalém. Está escrito no livro de Atos, desse mesmo livro, no capítulo 8, que começa uma grande perseguição e muitos ali é disperso, de Jerusalém para Samaria, para a Judéia, mas os irmãos, por onde ia passando, eles estavam firmes, pregando a palavra, entre eles um diácono por nome de Filipe, pregava a palavra com ousadia, com sabedoria, com fidelidade, e muitos ouviam a palavra, multidões e multidões. E milagres, prodígios e maravilhas Deus operava pelas mãos de Filipe. E a igreja crescia cada vez mais, mesmo em meio às perseguições. Louvado seja Deus, porque a igreja não parava de evangelizar, de orar e de ser firme, ser exemplo. No capítulo 9, a Bíblia diz que um homem por nome de Saulo, ele se converte. Louvado seja Deus, esse homem ele era um perseguidor da igreja. Ele se converte, tem um encontro com Cristo. Ele passa agora a ser um perseguido, porque ele também passou a ser fiel ao ensinamento da palavra. E foi um grande exemplo, um grande homem de Deus. Escreveu 13 cartas, tudo falando sobre o fiel evangelho de Cristo. Meus amados irmãos, no capítulo 11, no final desse capítulo, diz que desce alguns profetas ali de Jerusalém, em direção a Antioquia. Entre eles se levanta um por nome de Agabo, profetiza que vai haver uma grande fome naquela região, em todo o país, e de fato acontece. Louvado seja Deus, ou seja, os irmãos orando, evangelizando, a luta aumentando, as provações, mas Deus era com eles. Ou seja, não podemos parar diante das lutas, das provas, das perseguições. Devemos estar firmes, não parar de orar, não parar de evangelizar, e Deus nos dará a vitória. Essa é a palavra. No capítulo 12, diz que alguns irmãos é preso, e entre eles Tiago, irmão de João, e também Pedro. Tiago logo é morto à espada, Pedro segue preso, sem dúvida nenhuma para ser morto também. Mas a Bíblia diz que a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E Deus assim ouviu a oração da igreja. Enviou um anjo até a prisão, e Pedro é liberto da prisão. A igreja obteve vitória, Pedro obteve vitória. O Deus daquela igreja é o mesmo Deus, o meu Deus, o seu Deus. Não deixe de clamar, não deixe de orar. Seja fiel, não negocie sua fé. Não pare, evangelize, pregue a palavra e ore sem cessar. Essa é a palavra para mim e para você. Guarde essa palavra no seu coração. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.